E chegamos ao fim dessa série de vídeos, uma série que falou sobre imposto de renda, e a gente falou sobre quase todos os investimentos disponíveis, certo? Uma saga, Vini, que chega ao fim, a gente foi mudando o cenário, saiu de lugar, gravou pra cá. Vou mostrar pra vocês como é difícil falar sobre imposto de renda e por isso a gente tem uma presença especial do Nilson. Obrigado, Nilson, por estar aqui, para esclarecer essas dúvidas pra gente. Afinal de contas, Vini, sonegar não é uma opção e a gente tá aqui para mostrar pra vocês a alternativa certa para isso e hoje falando de uma ferramenta, não é isso, Vini? A gente vai falar um pouquinho agora, Nilson, da ferramenta que é a MyCapital, da calculadora para operações de compra e venda de ações, opções e outros ativos, certo? Fala pra gente um pouquinho da calculadora, da ferramenta. A calculadora nasceu com o objetivo de facilitar a vida do investidor. O que a gente espera com a ferramenta é dar todos os subsídios necessários para fazer a declaração de final de ano sem correr nenhum risco de ter que pagar multa, juros e tudo mais em cima das apurações mensais, dos DARFs e tudo mais. A ferramenta aqui na Modal ainda tem uma característica que é a facilidade. Você opera na bolsa e automaticamente a sua operação entra na ferramenta. Então isso traz também uma tranquilidade que você só precisa ter uma responsabilidade, que é claro, isso a gente não pode assumir, que é de conferir se todas as operações entraram na ferramenta. Isso pode ser feito através de tickets em notas de corretagem ou então simplesmente conferindo as posições de custódia no final de cada mês. A ideia, Vini, que eu acho que é bacana a gente reforçar, é aquela coisa. A responsabilidade, no caso do imposto, quando a gente fala de renda variável especificamente, ela é do investidor. Então não tem aquela história de que já está fácil recolhido na fonte a totalidade do imposto devido. Na verdade, tem o dedo duro que diz para a Receita o quanto da operação, ou qual foi a operação realizada e o investidor precisa fazer a sua DARF e pagar até o mês subsequente. Uma das coisas que a ferramenta também ajuda a fazer. Então, acho que é legal a gente reforçar isso. A responsabilidade é do investidor. O que a ferramenta faz é tentar facilitar o processo, uma vez que há uma enorme complexidade em volta dessa questão de fazer declaração de imposto de renda, pagar o imposto e depois preencher a declaração anual. Dúvidas sobre o recolhimento do imposto de renda? Acesse esse vídeo. E dúvidas sobre a declaração do imposto de renda para ações? Acessa esse vídeo. Fica com a gente porque é conteúdo assim, mais de 1h30 tranquilamente sobre imposto de renda, só aqui na Modal Mais, além da live que a gente fez, a transmissão ao vivo que a gente fez, que você também pode acessar vendo esse link aqui, só na Modal Mais. É isso aí. Vamos lá, pessoal, para começar a mostrar aqui para a galera, no nosso site, para o cliente ter acesso à calculadora de imposto de renda da MyCapital, ele clica em Bolsa e depois ele vai em Calculadora de R. Vale mencionar que a calculadora de imposto de renda, quando você faz a adesão ao produto, ao serviço da calculadora, ela começa a calcular o imposto daquele dia para frente, certo? Correto. Essa é a característica principal, né? Então ela acredita que você está começando a operar na bolsa hoje. Certo. Se isso não for verdade, se você já tem posições anteriores e que precisar recalcular ou então continuar o cálculo a partir de hoje, tem aqui a função de fazer uma implantação que o sistema pede. Qual é o seu saldo inicial de ações? Quantas ações você tem? Quais são as empresas que você investiu? E é claro, dizendo a quantidade e o custo médio de aquisição daquela ação. Tá, então se eu fizer a adesão hoje, o sistema vai me ver as ações que eu tenho aqui na Modal, Sim. Ele vai me perguntar quanto que eu paguei nessas ações. Perfeito. Ele vai me perguntar também o prejuízo a compensar passado. Exatamente. Se eu comecei a operar hoje, só dá ok. Só não precisa informar o prejuízo a compensar. Se já tem prejuízos anteriores que você quer usar para compensar em lucros futuros, então você tem que dizer qual é o prejuízo. Essa calculadora então ela vai contar daqui para frente, ela vai sensibilizar todos os day trades e todas as operações à vista que eu tenho e ela vai me gerar uma DARF para fazer o pagamento caso eu tenha que pagar. Exatamente. No final de cada mês você pode consultar através dos relatórios fiscais que o sistema possui, verificar se houve ganhos no mês e se houve ganhos imprimir a DARF. Você pode mostrar um pouquinho dos relatórios para a gente? Sim. Um dos relatórios mais utilizados por efeito fiscal é o relatório de extrato mensal de resultado. Nele, você vai ver que está espelhado exatamente o mesmo quadro que existe na declaração de IR anual no quadro de renda variável.
Que é aquele que você declara todas as operações que você Isso. fez, Então, o lucro ou prejuízo no período, né? Cada mês. Então, em cada mês, aqui nesse quadro, aparece o que você tem que informar lá no quadro de renda variável. Então, esses nomes aqui, lucro isento, lucro mercado à vista de ações, comuns ou day trade, são os mesmos quadros, mesmas informações que o quadro de renda variável te pede para você inserir. Então, ele é uma ferramenta que, além de me apurar e calcular a DARF, ela também me ajuda na declaração do imposto de renda. Perfeitamente. Então, aqui, esse quadro aqui te apresenta o que você tem que pagar de imposto no mês. Por exemplo, no mês de janeiro não teve nada, no mês de fevereiro você ganhou R$ 26,36, decorrente de mercado de opções de ações. E aí eu tenho que Essa fazer informação vai colocar na declaração anual, exatamente no mesmo campo que está ali em cima, Isso. enfim, para poder bater com essa informação, Primeiro que é a informação objetivo, real do mercado. Exatamente. O primeiro objetivo é fazer uma apresentação de que DARF que você tem que pagar, onde você ganhou. Se você... No caso, só para constar também, Nilson, esse valor aí em fevereiro, ele teria que ter pago, obviamente, a DARF em março do ano passado. E o sistema Quer dizer, entende aqui a gente isso. tá, exatamente, Perfeito. mostrando o extrato como um todo do ano passado para efeito de declaração. Esse período de recolhimento já é uma coisa intrínseca do sistema e ele já controla isso. Então, quando você emitiu o DARF de março, significa que você está pagando. Perfeito. De fevereiro. Tem mais algum outro relatório que você acha interessante mostrar para o pessoal? Sim. Esse relatório aqui, se você quiser uma explicação de onde você ganhou, tem outros relatórios que detalham isso, né? Mas o mais importante aqui para a gente falar nesse momento é o relatório auxiliar de declaração de imposto de renda. Então, você escolhe o ano, está ali o ano calendário de 2017, que você vai informar agora em 2018, e aqui aparecem todos os quadros que você vai precisar informar alguma coisa na declaração anual. Então, aqui está dizendo, renda variável, operações comuns, day trade, o que tem que informar nesse quadro. Então, aqui o relatório explica o que você tem que informar e diz qual o relatório que você tem que emitir para fazer essa informação na declaração anual. Qual relatório que eu tenho que buscar na calculadora para fazer essa declaração? Exatamente. Então, aqui tem um resumo de tudo que você tem que fazer na declaração anual e aqui ele diz aonde que você tem que tirar essa informação. Algumas informações não estão em relatório, estão aqui nesse próprio relatório, né? Então, rendimentos isentos não tributáveis, se tiver, ele aparece aqui. Como não teve nenhum, tá vendo? Aqui aparece quem foi o beneficiário, a fonte que pagou, o CNPJ da fonte, né? E o valor que você tem que declarar. Então aqui você vai lá nesse quadro aqui e repete isso que está aqui lá. E várias explicações, né? Imposto que você pagou no ano, se teve imposto, os bens e direitos, como é que você tem que declarar, tá vendo? O mercado à vista, código 31, o código da ação, o que você bota na discriminação? Ações da BVMF, 500 em 2016 e 0 em 2017. Nesse caso aqui, então, ele tinha, né, em 2016, vendeu, alienou em 2017 e ficou com 0. E, logicamente, o ganho disso está naquele quadro de declaração da renda variável. Que a gente mencionou em outros vídeos aqui dessa série. Perfeito. Então, esses são os dois relatórios fiscais mais utilizados, né? É o que você ganhou no mês e como é que você faz a declaração anual. Basicamente, Vini, o que a gente está dizendo, que é bacana da ferramenta, é que ele vai acompanhar as operações mês a mês, gerar o DARF para pagar no mês subsequente, ou seja, ele vai se manter em dia com o leão, com a receita, com, enfim, os seus deveres como investidor, levando ou não prejuízos a serem apurados, enfim, fazendo tudo isso automaticamente. E, além disso, ao chegar no final de um ano, ele consegue, ao ter que fazer a declaração anual de ajuste, quer dizer, do exercício daquele ano anterior, ele pega, com a ajuda da ferramenta, um relatório ou uma série de relatórios que vão bater exatamente em termos de nomenclatura, descrição, etc., com o que está na declaração anual de ajuste. Então, vai facilitar não só o dia a dia, quer dizer, aquela coisa de pagar o imposto devido e estar fazendo as suas operações foco no mercado em si, como ao final do período, quando ele tem que fazer a declaração anual, ele vai passar as informações que foram geradas pela calculadora para a declaração anual de ajuste. Então, acho que esse é a vantagem. É o objetivo principal. Diminuir o máximo possível do tempo do investidor fazer essa parte complexa que é lidar com calcular imposto, levar prejuízo. Ficar mais preocupado também no que importa, que é ganhar nas suas operações. Exatamente. Perfeito. E vários relatórios que tem aqui são para bater com o informe de rendimento que você recebe da corretora. Então, deixa eu ver se todos os dividendos que a corretora disse que eu recebi estão aqui. Deixa eu ver também se todo o imposto de renda retido que a corretora está dizendo estão aqui na ferramenta. Então, nesse momento, antes de imprimir o relatório para fazer a declaração de IR, você pode tirar vários relatórios para conferir
né? E essa responsabilidade também é do investidor. Ele precisa fazer isso porque está eletronicamente tudo integrado, porém ele que tem que dar a certeza de que tudo foi integrado devidamente. Existem alguns investidores que eles não operam muito, eles acabam mantendo aquela posição e eles recebem proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, ou às vezes a ação ela desdobra no mercado, uma ação ela vira 2 ou vira 3, dependendo de como estiver aquela negociação daquela ação. O que acontece? O cliente recebe da Modal Mais um relatório, um informe com as ações e que ela recebeu de dividendos de proventos. A calculadora também traz isso? Perfeito. E acompanha todos os splits, incorporações, cisão que acontece nas companhias. Então você fez uma compra de uma determinada ação e no momento você já tem 3 sem precisar botar a mão. A ferramenta transforma aquelas ações no que realmente a Bovespa está instruindo para fazer. E isso, apesar da pessoa operar pouco ou operar, independente da quantidade do volume que ela opera, é mais um trabalho que é difícil de você sempre apurar e estar sabendo o que está acontecendo se não tiver uma ferramenta dessa para te acompanhar. Você poderia mostrar para a gente onde é que ele tem essa informação? Então, isso acontece sempre assim, né? Você tem um demonstrativo de capital que mostra a situação das suas ações. Então, por exemplo, vou botar aqui 31/12/2017 e ele vai espelhar como é que estavam as minhas ações no final do ano, né? Então, aqui eu tenho as ações que o investidor possui, no caso a Petrobras, e a situação dela atual. Nesse caso, ele está todo zerado, ele vendeu nesse mês e teve esse resultado aqui, day trade e esse normal. Então ele está posicionado agora só em futuros derivativos, nesses contratos aqui futuro. No último dia útil do ano. No último dia do ano, assim que ele fechou. Se eu quiser ver tudo o que aconteceu com uma determinada ação, Petri 4, por exemplo, eu posso tirar um relatório de ações, custo da ação no ano, por exemplo, vai explicar por que meu custo médio daquela ação é aquele. É uma coisa interessante, porque o cliente, quando ele declara o imposto, ele tem que pegar as ações que ele tinha no último dia útil do ano e colocar o custo médio de aquisição, Sim. que é uma informação muito difícil de conseguir. Na calculadora ele consegue pegar isso, não consegue? Consegue. Esse relatório, na realidade, todos os relatórios que são demonstrados pelo sistema já mostram o custo médio daquela ação. Se eu quiser uma explicação de como é que chegou nesse custo médio, esse relatório aqui mostra. Então ele traz aqui a ação no mercado à vista, né? Como é que era o seu saldo anterior? Então quando você implantou a ferramenta, você disse que você tinha isso, nesse custo. E depois tudo que foi acontecendo com ela. Nesse dia 9 de fevereiro, teve uma compra day trade, uma friendly day trade, depois teve uma venda, uma compra, e aqui foram os resultados e os custos que foi ficando. Um relatório de movimentação para o papel. Movimentação para o papel que explica o que você ganhou no ano com essa ação. Entendi. Tá? E pode te ajudar nessa declaração. Ajuda a explicar o que você tem que botar na declaração. Se um dia alguém perguntar por que você ganhou isso, esse relatório aqui vai mostrar os números que você tem condição de calcular na mão, por que deu aquele resultado, por que deu esse lucro aqui na operação normal. É porque tinha um custo X que eu vendi por Y, e comparando um com o outro deu esse resultado. Por que eu cheguei nesse custo? Porque naquele dia tal, você comprou por esse valor. Então aqui você consegue fazer seu custo médio. É como se eu estivesse pegando todas as minhas notas de corretagem no ano e fazendo o cálculo. Então esse relatório aqui espelha isso. A calculadora, ela conta a partir do momento que você fez a adesão para frente. Caso você queira que ela contabilize para trás, existe essa possibilidade. Sim. O custo de mensalidade da calculadora são R$15 mensais, certo? Então é um custo pela manutenção, muito barato, relativamente baixo. Muito barato. Pelo trabalho que dá, é só você fazer uma vez sozinho, que você vai ver que R$15 é barato. Se você quiser voltar, retroagir a calculadora para o começo de 2017, é possível. O custo ele é de R$25 mensais de mês que você retroagir da calculadora. Se você calcular, dá R$350 por mês, retroagindo hoje, na data dessa gravação, até o começo do ano de 2017. Estamos com uma promoção especial nessa época de imposto de renda, que vai até o final da declaração, final de abril, que você pode pedir para retroagir a calculadora de imposto de renda até o começo de
janeiro e você vai pagar R$250 para fazer todo esse cálculo. E aí o ideal é aproveitar que você vai retroagir até o começo, acerta a declaração, você tem que fazer até o dia 30 do mês de abril e aí você começa, logicamente, a usar a ferramenta daí para frente também. Então a gente está falando justamente de dar uma promoção, claro, para ele poder acertar o seu ano e, logicamente, passar a fazer suas operações com o uso de uma ferramenta, o que faz muito sentido. Se você tem a declaração do ano de 2016 que você fez, você pode pedir para retroagir e chegando nessa data, ele vai pedir os dados do último dia útil de 2016, certo? Sim. O prejuízo acumulado, caso você teve. O custo médio de cada ação que possuía naquela data. E você pode usar então a declaração do ano letivo de 2016 para colocar essas informações na calculadora após retroagi-la. Então, às vezes tem gente que está operando desde 2014, mas ele pode pedir para voltar até 2016 e depois já colocar os dados a partir dali com o imposto de renda, certo? Isso, imputar na ferramenta o valor que ele disse para a Receita Federal que ele fechou naquele ano. Se eu não paguei o imposto, eu posso calcular os juros da DARF, os juros e os outros encargos embutidos. Você pode mostrar para a gente onde é que eu consigo fazer isso? Sim. E onde é que eu gero a DARF? Perfeito. Em relatórios, ali você tem a DARF mensal. E escolhe o ano que você quer pesquisar os DARFs que você precisa pagar. Logicamente, se você já estiver vindo usando a ferramenta e pago mensalmente, já aparece aqui o que você tem que fazer. O que acontece com o DARF também é que nesse momento o sistema verifica se a sua posição está batendo com a posição de custódia da modal. Então, se tiver alguma divergência em algum mês, ele aparece uma mensagem que você vai precisar verificar por que não bateu. Mas, dentro da normalidade, o que aparece é quais são os meses que tem IR a pagar e o vencimento que você deveria pagar. Então, o mês de fevereiro teve R$ 26,36 de imposto que você tinha que ter pago até 31/3. Se você não pagou, ele vai apurar qual o valor que você tem que pagar hoje. Esses R$ 26,36 é sem considerar juros? Sim, é o valor real de lá. E multas? Se ele não tivesse pago, você ia clicar e ia aparecer o DARF aqui já com juro e com a multa que você tem que pagar, já com o valor total. Olha, mostramos que a ferramenta tem muitas utilidades, tem muitas funções e podem ajudar muito não só no recolhimento, mas como também na declaração, né, Conrado? Eu sou grande favorável da ferramenta, acho que o trader, o investidor, ele tem que estar preocupado em montar suas operações, criar o seu trading system e ganhar dinheiro. Por R$15 uma ferramenta por mês, é só ver quanto de tempo você vai gastar, você vai ver que a sua hora fazendo isso vai ser muito mais cara do que os R$15 por mês. Então, assina embaixo, Vini, do que você falou, ferramenta para mim é essencial, tecnologia está aí para ajudar a gente. Nós não criamos a complexidade, é sempre legal dizer isso, não parecendo que a gente está fazendo só jabá, mas não é, a gente não criou a dificuldade para fazer todo esse processo. E se tem uma tecnologia, uma ferramenta que facilita, não faz sentido não utilizá-la. Até porque o controle de qualidade de um grupo utilizando uma ferramenta te dá a segurança do que você está fazendo também. Você fazendo sozinho, você pode errar numa determinada situação que ninguém vai criticar. A ferramenta, como são milhares de usuários, um pergunta e esclarece para o outro e a ferramenta vai evoluindo, vai melhorando e ela já chega no estágio que está hoje, com total confiabilidade. Gostou? Quer saber mais sobre a calculadora? Acesse o link na descrição para você saber tudo e, caso você queira, poder fazer a contratação. E é isso aí, gente. Obrigado pela participação. Obrigado por nos acompanhar nessa saga do imposto de renda. Manda o like, compartilha, assina o canal, ativa a notificação. Não esquece, a gente está aqui porque você está aí. E a gente precisa de feedback para a gente poder criar mais conteúdo como esse. Não é isso, Vini? Isso é alguma consideração final? Não, eu só quero dizer que a ferramenta foi feita com esse objetivo de facilidade e de acessibilidade também, né? Não é nenhum preço exorbitante cobrar R$15 por mês, com a facilidade, com as nuances que ela trata e que você só sente se tiver que fazer na mão. Faz um mês sozinho, esperando. Depois você vai ver se R$15 não é barato. Essa é a dica que eu sempre dou para as pessoas. Vai lá pegar um Excel, fazer o cálculo, enfim, preencher a DARF, pagar, daí você vai ver que R$15 está baratinho. E as minhas considerações finais são: muito obrigado a vocês da Tema Sistemas por terem vindo até aqui e fazerem essa saga, né, esses vídeos que nós fizemos sobre imposto de renda. Espero no ano que vem ter vocês de volta para mais uma saga. Fechado? À disposição, tá fechado. Muito legal, a gente começou de dia, terminou de noite, vocês vão ver no vídeo, é um barato. A gente tá com a mesma roupa, é show de bola. Saga do imposto de renda só na modal, então por isso que tem que deixar o like e compartilhar. Um abraço, gente. Valeu, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.